Eu sei que não estou sozinho neste meu caminho. Você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações, até mesmo provações, e na hora do perigo, você está bem perto quando tem algum problema. Eu sei que não estou sozinho neste meu caminho. Você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações, até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, glória a Deus, aleluia. Boa tarde, queridos irmãos, irmãos e irmãs. Eu estou aqui a tomar um café, o primeiro do dia. Aleluia. Isto é simplesmente maravilhoso. Tomando o coffee. Glory to God. Glory to God. God bless you, sister, brother, sister. Boa tarde. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí. Os brasileiros, bom dia. Bom dia. Os brazucas. Bom dia. Bonsoir. Bom dia. Aí a dona Elisângela. Bom dia. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os humanos. Amém. Um pouco debilitado, mas sabemos que as nossas forças se renovam a cada dia. Pois um dia chama outro dia, e uma noite chama uma outra noite, e assim prosseguimos, fazendo um bom combate. Precisamos alcançar os nossos objetivos. Os objetivos da guerra. Como Putin, que conseguiu alcançar os objetivos da guerra. Vladimir Putin alcançou os seus objetivos, porquanto anexou o leste da Ucrânia
sobre o território russo. E assim Vladimir disse: os objetivos da guerra foram alcançados, mas os meus objetivos ainda não. Putin alcançou seus objetivos. Eu ainda não alcancei os meus objetivos. Ainda não atingi os objetivos das minhas guerras. Eu preciso alcançar os meus objetivos. Custe o que custar. Sei que já custou. E sei que ainda vai custar. Mas ainda assim, os objetivos serão alcançados. Os meus, não do Vladimir, os meus objetivos. Vladimir alcançou seus objetivos. Eu também vou alcançar os meus objetivos. Ainda que seja a dor, para alcançar os meus objetivos. Eu ainda suplicarei, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre de suplicar a ti, Senhor, cheia de gratidão, o seu amor e quanto enfim Jesus me vier chamar ao lar celestial, irei morar. Então me alegrarei. A parede cinzenta. Alguém disse: tem alguém que está sempre aí à frente de uma parede cinzenta. Parede cinzenta. Parede cinzenta. Ok? Alguém disse: filho do marimbondo aí também. Filho do marimbondo disse assim: tem alguém aí que está sempre à frente de uma parede cinzenta, a fazer muito barulho, a falar à toa. A mulher dele parece que está num outro nível espiritual. Ele é um idiota, um tolo. Deve ser ele é um sargento no mundo do espírito e não sabe nada do que está acontecendo na Terra. E associando a pinga, estava pingado na festa da ceia e a mulher lhe gritou: cheio!
Os olhos de todos que estavam na ceia ficaram arregalados, assustados, primeiro com as palavras daquele idiota e da reação da esposa dele. Os que entendem do mundo espiritual sabiam por que aquela mulher gritou assim. Mas outros tolos, como o tolo, que estava a falar à toa, não compreenderam o porquê da reação da esposa do tolo. E o pai do tolo, que é o marimbondo, conhecendo as profundezas de Satanás, estava assustado com o comportamento do filho, né? Em outras palavras, você quer provocar ruína, danos na família. Elias vai entrar na família e vai cortar todas as árvores. Aleluia. Digo amém. Digo Maranata. Digo Yahweh. Digo Elias. Elias reina. E o mundo está a dizer que isto é heresia, que eu sou um herege. E os descendentes, os refugiados do Edir Macedo estão a dizer um novo Edir Macedo se levantou na terra. E os pentecas dizem um novo Cacu Filipe se levantou na terra. Mas a Roma está em silêncio. A Roma, os tocuistas e todos os tradicionais, olopipiri, silêncio profundo. Não falam nem bem nem mal. Eu creio que quando são interpelados, o que é que vocês têm a dizer com este homem que nós estamos a chamar como um herege? E os padres reagem. Nós não temos nada a ver com isso. Amém? Eles dizem que eu sou um herege. Tem um português que disse assim: ou este homem é o maior herói que a Terra já teve, ou então o maior, quando eu tenho que falar, o maior, sei lá, mentiroso, o maior de todo sempre. Ou o maior herói que a Terra já teve, ou o maior burlador, mentiroso, enganador que a Terra já teve. Agora que os homens escolhem em que lugar vocês me colocam. O maior mentiroso que a Terra já teve, ou o maior homem que a Terra já teve. Não sou eu que estou a falar. Eles é que estão a dizer isso. E eu estou a fazer a minha parte. Sabem? Deus falou ao profeta Ezequiel: quer ouçam, quer deixam de ouvir. Você... Calma daí. Calma. Vocês estão a entender? Eles estão a dizer:
ou este homem, se ele está a falar a verdade, então estamos espalhados. Mas se ele está a falar mentira, então é o maior mentiroso que a terra já teve. E como vocês vão saber agora Silêncio que grita mais alto do que... se eu estou a falar verdade ou mentira? Quando Jesus Cristo apareceu na terra, também foi a mesma coisa. Quando Jesus apareceu e declarou uma revolução santa, houve um choque no sistema prevalecente naquela altura. Eles também chamaram, ou era o maior falso profeta de sempre, ou então, se ele estava a falar a verdade, eles estavam paiados. E Jesus respondeu àqueles que indagavam em seus pensamentos se o que é aquilo que estavam a ouvir, se aquilo era verdade ou era mentira. Disse que vocês só vão saber se isto é verdade ou mentira somente pela mesma palavra. É muito complicado, não é possível, humanamente falando. Não, calma aí, você rejeita a doutrina. E você quer saber se essa doutrina é verdadeira ou falsa. Continuarás a dizer que é falsa. Porque só vai descobrir que a verdade é verdade quando você vive a verdade. Jesus disse, pela mesma doutrina, vocês poderão saber se ela é minha ou daquele que me enviou. Somente pela mesma doutrina. E a mesma doutrina que eles rejeitavam. E Jesus está a dizer, a mesma doutrina que vocês estão a rejeitar, somente por ela é que vocês vão saber se ela é verdadeira ou não. Por ela como? Se vocês crerem nela. Então os humanos estão paiados. Eles querem justificar aquilo que eles não conhecem. Querem condenar aquilo que eles não conhecem. Como você vai condenar o que você não conhece? E como você poderá justificar o que você não conhece? Não é possível. Como é que alguém pode dar um testemunho daquilo que ele não viu? A única coisa que tem que fazer é falar em vão. Dar um prognóstico. Se vai dar certo ou não e pronto. Totobola, totoloto. Se dá errado, estamos espalhados. Se dar certo, amém. Não funciona assim. Eles queriam saber se a doutrina de Cristo era de Deus, a quem eles invocavam, ou era do homem. E começaram a fazer estudos e investigações aprofundadas, sem crerem nela. Quando você não crê na doutrina de Deus, quando você não conhece e não vive a doutrina de Deus, jamais você vai justificar ela. A única coisa que pode fazer é condená-la. Mas agora você veja o que Nicodemos falou a respeito de Jesus que condenava a lei deles. Disse, porventura alguém poderia condenar a nossa lei sem primeiro a conhecer? De maneira nenhuma. Jesus vivia a mesma lei que ele condenava. Não, nos fala ainda. Como viver e condenar? Não, preste atenção. Jesus vivia o que ele condenava. Não, estás a complicar a coisa. Então, Jesus condenou o que ele viveu. Isso não é hipocrisia. Não.
como Jesus veio para mudar as regras do jogo, e ele nasce nas antigas regras do jogo, ele primeiro tinha que viver as antigas regras para depois mudá-las. Jesus cumpriu toda a lei. Toda. Jesus só não cumpriu na falsa interpretação da lei que os judeus faziam. Interpretavam erradamente. Jesus, no erro deles, não vivia. Mas na essência de Moisés, da lei de Moisés, como foi dada, e na interpretação segundo Deus, Jesus cumpriu toda a lei e condenou-a. Mas por que ele condenou aquilo que ele viveu? Sendo Jesus judeu, que é israelita, e a lei foi dada para os judeus israelitas, aliás, para os israelitas, judeus é uma tribo só, que hoje representam todas as tribos. Então, ele como filho de Israel, filho de Davi, da descendência de Davi, da tribo de Judá, teve que guardar a lei para depois mudá-la. Ou então, descartá-la para estabelecer uma nova lei. A verdade em detrimento da lei. Ouviram? Por isso, Nicodemos diz, alguém poderia condenar a nossa lei sem primeiro a ter conhecido? Jesus experimentou a lei que eles não conseguiam. Eles defendiam uma lei que eles nem guardavam. Então, quando você defende algo que você não vive, você é um hipócrita. Eles defendiam o que eles não viviam. E geralmente quando você defende com garras e unhas aquilo que você viola, automaticamente você faz o quê? Você torna uma parede branqueada. Você viola a mesma lei à noite e de dia defende ela. À noite estou a me referir longe dos humanos, para não seres visto, para não passares vergonha. Mas de dia você não somente defende ela, e também condena os outros que violam ela, como você. Por isso, esses sacerdotes, os escribas, davam voto de morte aos outros que violavam a lei. Eles próprios faziam o mesmo. Eles tentavam arrancar o argueiro nos olhos dos outros, julgavam os outros, quando eles próprios também faziam o mesmo. A diferença é que eles praticavam longe dos humanos, de noite, na escalada da noite, estavam blindados, e os inocentes, ou então os fracos, são os que eram punidos. Eles não. Mas agora veio Jesus, que vive toda a lei, que inclusive indagou eles, quem me convence do pecado? Quem é que diz que eu já violei a lei? Levanta a mão. Ninguém conseguiu lhe convencer do pecado. Agora esse Jesus está a dizer que eu vos trago uma nova lei. Que a lei de dente por dente e olho por olho passou. A justificação pelas obras passou. Na lei, a justificação era pelas obras da lei. Mas na graça, ou então no reino, que a graça e a verdade, que vieram por Jesus, a justificação é pela fé. E os justificados pela fé praticam as boas obras que o próprio Deus,
a própria verdade estabeleceu. E eles queriam saber se a nova doutrina que Jesus tinha trazido era de Deus ou não. E Jesus disse: vocês só saberão que a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, pela mesma doutrina. Isto é, se vocês crerem e praticarem os meus ensinamentos, vocês vão saber que Deus é verdadeiro e que eu fui enviado por Ele e que a minha palavra não é minha, mas é daquele que me enviou. Aí foi duro. Não, Ele quer que a gente viva para sabermos se é verdade ou não. Disse: não, está maluco? Não, nós vamos preferir continuar com a nossa antiga lei. Então, você é falso. A tua doutrina é falsa. E a história agora se repete. Uns dizem que ou eu sou o maior herói que o mundo já teve, ou então sou o maior burlador, mentiroso que o mundo já teve. E agora, a pergunta que não quero calar é essa: como saberão eles se eu sou verdadeiro ou não? Senão pelos meus ensinamentos, pelo que eu ensino, pelo que eu falo. Mas nós não aceitamos você, como é que vamos crer nos teus ensinamentos? Aí está. Então a condenação é justa. A história se repetiu. Aqueles também rejeitaram a doutrina de Cristo e morreram nos seus pecados. E o mesmo Jesus lhes disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Aqueles que diziam que Jesus era falso Cristo não tinham coragem de falar a Jesus: quem nos convence do pecado? Não, calma aí. Os que condenavam Jesus, ninguém tinha coragem, até o mais justo entre eles, que parecia ser mais justo. Ninguém tinha coragem, nem condições para desafiar Jesus e dizer assim: tu estás a nos acusar e diz que nós fomos filhos do diabo, apresenta as nossas culpas. Ninguém estava em condições de dizer a Jesus: tu estás a dizer que nós somos filhos do diabo, apresenta os nossos pecados. Ninguém. E esses que estão a dizer que eu sou, ou sou falso ou sou verdadeiro, estão nos muros. Uns estão a assumir que sou falso e outros estão nos muros da indecisão. Também ninguém tem coragem de dizer: você diz que nós somos falsos, apresenta os nossos pecados da falsidade. Ninguém. Ok? Veja, por exemplo, aquele menino aí, o Tavares Armando. O Tavares Armando deixou de falar abertamente, mas ele continua a falar em off. Tem medo agora de se expor. Continua a falar em off. Mais ou menos, se você lhe pergunta: o que tu falas do apóstolo Marcinho? Ele vai te falar: vamos em off. Vai te tirar da live. Olha, em off vou falar contigo. Então, em off, que já no WhatsApp, ou como é, vai te dizer: ele é um herege, é um falso profeta. Só tirei um exemplo. Primeiro, ele é um covarde, porque ao deixar de falar abertamente e falar em off, isso mostra covardia. Porque eu continuo a falar abertamente. Não me escondi e eles se esconderam. Fingiram que saíram da guerra, mas continuam a trabalhar em surdina. O que eles estão a fugir? O que eles estão a temer? Que não falam abertamente. As pessoas deveriam lhes indagar: então, mas você falava abertamente, por que agora você abertamente não queres falar? Se ele é falso, temes o quê? A falsidade dele? Ele não tem coragem de me falar a mim: mostra os meus pecados ao apóstolo Marcelino. Tu estás a dizer que eu sou mundano. Ele não tem coragem de dizer: apresenta as minhas culpas. Se a Nuke não está em condições de vir até mim e dizer: tu estás a dizer que eu sou falso, mostra os meus pecados. Não tem.
Só estou a dar exemplo de pessoas que um dia andaram a falar que eu era falso, era herege. São vários. São exemplos. Eles não têm condições de me indagar e dizer: apresenta as nossas culpas, porque eu chamo eles de falsos. Mas eu tenho. Porque se eles disserem, quero um como outro e outros santos, eu vou mostrar os pecados deles. Mas eles não conseguem mostrar os meus pecados. Eles só estão a dizer, eu sou herege. Todo herege é um pecador. Todo que prega mentiras também vive o pecado. Todo mentiroso também é um transgressor da palavra de Deus. Se eu sou herege, então tenho pecados. Pecados escondidos. Então, aquele que está a dizer que eu sou herege, que apresenta os meus pecados. Ninguém. Só vão terminar só herege, 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 herege. Vou repetir. Todo herege é um ímpio. É um adúltero, é um gatuno, é um mentiroso, é um assassino. É tudo. É um mundano, é um carnal, a sua boca sai palavrões, é um violador de mulheres, maltratador de mulheres, espancador de mulher. O senhor que não tem coragem de me dizer que eu sou falso, ou fala quais são os meus pecados. Eu vou revelar todos os pecados dele. É o mundo. Mas eles não. Eu lhes afrontei. O único que na terra afrontou seus adversários sou eu. Um dia Jesus o fez e outro dia eu também voltei a fazer. Quem me convence do pecado entre vocês? Um herege é um pecador. Apresente as minhas culpas. Nada. Os pregadores pentecostais não têm condições de me convencer do pecado. Só vão terminar em coisas como aconteceu com Jesus. Até o ímpio, que não era religioso, entendeu que era o Pilatos. Olha, trouxeram eles aqui algumas coisas lá segundo os costumes deles. E não acho nele culpa nenhuma, segundo o que estão lhe acusando. Porque os tais que acusavam Jesus não apresentavam provas. Não estava firmado naquilo que eles falavam. E Pilatos viu, mas esses aqui são hipócritas. Não estão a dizer porque ele disse que vai derrubar o templo em 3 dias. Isso é quê? Isso é crime. É? Qual crime que há em falar que vai derribar o templo e em 3 dias vai levantá-lo? Ele engana. Mas o engano está onde? Ninguém apresentava o engano. Ele está a enganar as pessoas. Se disser, não, ele se fez de Cristo. Segundo a nossa lei, tem que morrer. Qual é a prova que vocês apresentam que ele não é o Cristo? Vocês estão a dizer que ele não é o Cristo. E mostrem as provas. Ele está a assumir que ele é. Vocês estão a dizer que ele não é. Então, mostrem as provas. E ele mostrou as provas que ele é o Cristo com sinais e maravilhas. E vocês? Nada. Pilatos entendeu. Pilatos chamou Herodes e disse, eles estão lhe acusando de certas coisas que eu não estou entendendo nada. Algumas coisas, você como entende bem a lei deles, então julga ele, tá? Eu não estou entendendo. Eu vejo uma inocência muito grande. Eu vejo que ele está a continuar. Pilatos falava com Jesus, só deixava Jesus, voltava, lhe fazia a mesma pergunta e Jesus repetia a mesma coisa que ele falou. Mas eles não. Ia lá, eles falavam outra coisa. Depois falavam outra coisa. Aí porque não sei o quê. Como então? Vocês então não conseguem se defender as vossas posições? Vocês estão assim, todos atrapalhados, falam aquilo. Senta-se. Pilato entendeu que havia que inveja. Pilato entendeu que estavam a lhe invejar por causa das multidões, por causa do poder. Pilato entendeu, esses aqui não têm poder. Pregam um Deus do poder. Termina só nas palavras, Deus poderoso. E o poder não é manifesto. Este aqui está a falar do poder. E ele opera milagres, ao vivo, até os olhos dos seus inimigos. Então, eles estão com inveja dele, por causa do poder que ele carrega.
Eles estão com inveja dele porque os povos estão a se despertar. As multidões estão a abandonar o judaísmo. Estão a seguir ele. Eles estão com medo do povo lhes abandonar. Estão com medo de perderem as multidões. Pilatos entendeu. Por isso Pilatos, todo aquele dia, aquela noite, fez tudo naquele dia, fez tudo para soltá-lo. Pilatos fez tudo para que ele soltasse. Porque não encontrou culpas. Pilatos foi abertamente a ele e disse: não acho motivos para morrer. Eu vou açoitá-lo para vos agradar somente. Nem há motivo para lhe açoitar. Não existe nada. Então vou só lhe açoitar e vou soltá-lo. Disseram: se você soltar ele, então você é inimigo de César. Lhe entregou a Herodes. Chamou Herodes: tu, como és conhecedor da lei deles, porque há muito tempo eu estou embora vir agora do bem da Roma. Você nasceu aqui, o teu pai te nasceu aqui. Hein? Você entende essas coisas, essa lei aí. Então, vê se você julga isso aí. Herodes pegou, também não encontrou culpa. Segundo as acusações, é como mais ou menos o procurador. Quantas pessoas estão a ser absorvidas? O procurador acusa a pessoa. Ou o investigador, sei lá. E diz assim: ele é assim, assim, assim. O juiz não vai fundamentar o julgamento somente na acusação do procurador. Então, a acusação do procurador vai ser investigada pelo juiz. Vai ser confrontada segundo a lei. Para além de confrontar a acusação com a lei vigente na República, também vai investigar para ver se se motivar para pedir provas e vai atrás dessas provas se aconteceram ou foram falsificadas. Por isso muitos foram absorvidos. A acusação é grande, com notícias, a imprensa condena a pessoa, mas um bom juiz entrou no terreno, investigou, fez um trabalho de casa, pegou a acusação, em conformidade com a lei, viu as provas apresentadas, que são falsas. O homem não é ele que matou, o homem não roubou, o homem não sei quem, e vão ficar envergonhados aí. O juiz bate o martelo e diz: está absorvido. Não encontro motivos para condenar esse homem. E acabou. Foi assim com Jesus. Só que, como Jesus teria vindo mesmo para morrer, a missão dele foi essa que ele trouxe na terra: é morrer para salvar a humanidade. Nem mesmo Herodes, nem Pilatos conseguiram lhe soltar. Aqueles que tinham poder sobre aquele povo. Por isso Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos disse: você não sabias que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te condenar? O que é que Jesus disse? Nenhum poder terias, quer para me soltar, quer para me condenar, se do alto não te fosse concedido. E assim aconteceu. O alto não concedeu poder a Pilatos, que trabalhou todo dia para soltá-lo, muitas horas, e não lhe soltou, porque o alto lhe deu poder para condená-lo, não para soltá-lo. E assim condenaram, mesmo dizendo que eu sou inocente. Lhe entregou a mercê dele, lavou as suas mãos, para que se cumprisse a palavra, que não havia motivo para que ele morresse, ou então morreu sem pecado. Aleluia! Glory to God! Ouviram? Então a história hoje se repete, pá. Esses barulhentos aí, esses tamborões vazios, essas árvores infrutíferas, estão a dizer que eu sou herege. Eles não podem apresentar nenhum fundamento das heresias. E se for verdade, uma vez, ainda bem que estamos no final do ano, e todos os finais dos anos, as pessoas precisam fazer um inventário daquele ano. O que eu estou a falar não aconteceu este ano, mas há 3 anos atrás. E este é o 4º já, né? Os meus inimigos se levantaram e chamaram-me todos os nomes. O herege, o bruxo, o mentiroso, o enganador, sei lá, feiticeiro.
mágico, manipulador. E eu respondi a eles: e se eu estou a falar a verdade? E se vocês estão a falar a verdade? E eu dei a sentença. Aquele dia foi a vossa sentença. Aquele que está a falar a verdade vai prevalecer. O que está a falar mentira vai tombar. Sentença. Por isso, precipitadamente, julgar e condenar uma pessoa sem você primeiro ter o testemunho da verdade, confrontar com a verdade e saber das coisas, pode ser um erro. Mas quando eu tenho dito que vocês são falsos profetas, eu tenho provas, à luz da palavra de Deus, que vocês são falsos. As vossas obras mostram que vocês são falsos profetas. O falso profeta tem obras do maligno, pratica as obras do maligno, é um hipócrita, é um pecador. E vocês são isso. E vocês não podem negar que vocês não são falsos profetas, segundo os sinais do falso profeta. Agora eu nego e mostro, aliás, peço que vocês mostrem as provas, as evidências do falso profeta. E não conseguem. E se vocês inventarem evidências, então é no campo da batalha, no ringue. E no ringue o que é? A verdade vai prevalecer e a mentira vai tombar. Acabou. Então, fazendo os cálculos do ano que está a terminar, fazendo os cálculos, o inventário do ano de 2025, faltando somente 2 dias para o ano terminar. Hoje é dia 29. Eu estou a dizer que foi um ano de vitórias. E as vitórias do crente não consistem nas manifestações físicas da vitória. Por mais que fisicamente as vitórias não se manifestam, mas o crente tem vitória se ele não sucumbiu aos desejos da carne. A derrota do crente está no pecado e não nas tribulações, nem tampouco nas orações não respondidas. A derrota do crente não está na falta das bênçãos, na falta do cumprimento das promessas de Deus, na falta das coisas. Não. A derrota do crente está em sucumbir à vontade da carne, aos desejos da carne. Isto é pecado. O pecado é que derrota os humanos, quer crentes, não crentes. Os não crentes já estão derrotados pelo pecado. E os que estão de pé, que caíram, foram derrotados pelo pecado. E os que estão de pé, porque levantaram e não caíram, estes venceram naquele momento. Se for no dia, naquele dia, eles são vencedores. Na semana, são vencedores. No mês, são vencedores. Todo ano esteve de pé, é um ano de vitórias. Mas, enquanto esse cristão viver no mundo, então não é o fim da guerra. Porque há um outro dia, há uma outra semana, há um outro mês, há um outro ano. A única coisa que ele deve fazer, esse crente, que venceu o ano 2025, ou passou nas provas, foi tentado, sofreu, padeceu, mas porém suportou as aflições, resistiu às paixões da carne, resistiu às tentações e não caiu, deve voltar a fazer o mesmo o que ele fez este ano, para que também no ano de 2026, no final dele, ele seja um vencedor. Pois vivemos o dia de amanhã hoje. Não estou a dizer que a pessoa deve viver o dia de amanhã. Não. A preparação de hoje é para viver amanhã.
Amanhã nos preparamos para enfrentarmos. Aliás, hoje estamos a ser preparados para enfrentarmos o dia da manhã. E essa preparação é viver hoje. A minha vida hoje vai decifrar o que serei amanhã. Se hoje eu semear abrolhos, eu não vou colher os abrolhos hoje. Não. Eu vou colher os abrolhos amanhã. Se eu semear espinhos hoje, não colherei os espinhos hoje. Eu vou colher os espinhos amanhã. E se eu semear ventos hoje, não vou colher tempestades hoje. É amanhã. Por isso eu disse que é hoje que você está a viver, se preparar para enfrentar o dia da manhã. Para que o dia da manhã você possa estar de pé. Como disse o apóstolo Paulo, para nós nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, para que possamos enfrentar o dia mau. E o dia mau não é hoje, é amanhã. Se hoje tem um dia mau, mas ontem foi o dia que decidiu hoje. Se hoje alguém desistiu, se hoje alguém foi vencido, porque ontem ele não se fortaleceu. Ontem ele não se preparou. Assim como o aluno. O aluno não se prepara na prova. O aluno se prepara antes da prova. E quando ele vai para a prova, é para ir confirmar o que ele já preparou-se. Para ir mostrar o que ele aprendeu e o que ele preparou. Vai defender o que ele viveu no passado. Ouviu? Na defesa do Evangelho. Agora, eu vejo uma geração de caídos que nunca estiveram de pé e acham que estão de pé. Estes são piores do que qualquer um, porquanto estes estão conformados com o mundo. Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Os conformados com este mundo são os que continuam em pecado e acham que não é pecado, porquanto seus mestres mudaram a lei de Deus. Chamam o pecado que não é pecado. E assim as pessoas vivem em pecado e acham que não estão a pecar. Então estão conformados com o mundo. Caídos que pensam que estão de pé. Cegos que pensam que estão a ver. Condenados que pensam que são salvos. Infelizmente. Perdidos, sem Deus e sem esperança. Ok? Mas tu que me ouves, é possível levantar. O caído pode levantar. Mas é proibido o que está de pé cair. Paulo diz, quem está de pé se cuide. Porque estar de pé e cair é fatal. É mais fácil levantar um que nunca esteve de pé do que levantar um que esteve de pé e caiu. Não é que não se levanta, mas é muito difícil. E Paulo diz que aconteceu com um homem que estava de pé, que teria caído. Nem mesmo com lágrimas conseguiu recuperar a primogenitura. Este homem era o par gêmeo de Jacó. Nem com lágrimas conseguiu, esse é um exemplo, recuperar a sua primogenitura. Então, cair depois que estás de pé, voluntariamente, você se engana e pensa que vais voltar a levantar. Por isso, agora temos um desafio. O ano que vem. Mas o ano que vem é o resultado do ano que passa. Será o resultado do ano que passou. O que você semeou este ano? Como é que você viveu o Evangelho? Você que é crente. Você que não é crente. Tu podes começar. Há sempre um princípio. Há uma estaca zero para começar. Ainda nada está perdido. Como disse o profeta a respeito de Israel. No tocante a Israel ainda tem esperança. Ou ainda há esperança. Enquanto se vive, se tem esperança no amanhã. Quer dizer, você que está caído hoje, pode levantar hoje, não amanhã. É hoje. Você que viveu um ano sem submissão à palavra de Deus, pode começar hoje e não amanhã. E quando vier as consequências
das sementes, quer os espinhos, abrolhos, os ventos que você semeou. Você tem que ser como Davi. Davi aceitou os sofrimentos que vieram por causa dos seus pecados. Não seja murmurador, não seja como Saul, não seja como Adão. Não seja como Adão que vai procurar um culpado. Adão acusou a Eva, que a Eva era culpada da sua desgraça. E a Eva acusou a serpente, que a serpente era a culpada da sua desgraça. Não seja como Eva, nem como Adão. Seja como Davi. Davi assumiu as suas culpas e sofreu calado. E quando sofria, dizia que ele estava a sofrer porque ele pecou. Ok? E esses aqui é que o próprio Davi, no espírito, chama homens de corações quebrantados e contritos, que jamais Deus poderia rejeitar. Ok? Mas agora, ao novo começo. Eu tive um ano de 2025 de sucesso. Eu volto a repetir. O sucesso do ano 2025 não está nas bênçãos, nas conquistas físicas que eu tive. Não. Eu tive conquistas, sim. Mas a minha vitória não está nas conquistas. Porque eu poderia conquistar e ainda assim eu terminar o ano como um derrotado. Porque se eu pequei, mesmo recebendo as coisas, eu não venci, não. Se eu estou caído, eu não posso me considerar como vencedor. Então, eu digo outra vez, 2025 para mim foi um ano de vitória, porque continuei submisso à vontade daquele que me enviou. Continuei a fazer o que ele me mandava. E ainda me manda. Continuei a obedecer o Evangelho. Continuei a fazer a obra de Deus. Continuei seguindo os passos do manual. Então, faltando 2 dias, eu considero um ano positivo para mim. E agora, as sementes que eu semeei, a vida que eu dei no altar, a obediência às obras que eu fiz, por tudo que eu falei, vai me seguir no ano 2025, que são as obras. Então, eu vejo 2025 um ano proveitoso. Por quê? Porque eu me preparei para esse ano. Eu me fortaleci no ano 2025, sempre corri aos pés de Jesus para ir buscar a fortaleza. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Então, eu estou mais forte do que comecei o ano 2025. E esta força que eu fui buscar no Senhor, aleluia, através não somente da fé e da obediência à palavra e do sacrifício do meu corpo, porque este ano apresentei, como sempre, o meu corpo como um sacrifício vivo e também santo. E se o sacrifício que eu apresentei a Deus durante este ano foi vivo e santo e perfeito, então foi aceito. Porque Deus só aceita sacrifícios vivos e santos, não mortos, nem tampouco imundos, imperfeitos. Então, se o meu sacrifício foi aceito, então eu estou seguro. Todo sacrifício que aceite, Deus responde com fogo. O sacrifício que aceite, a resposta de Deus é o fogo. Pois o fogo, assim como a fumaça, aprova a manifestação, a existência, a presença de Deus. Se o meu sacrifício que eu fiz durante os 365 dias, a minha vida que eu apresentei a Deus, a minha cruz que eu carreguei, é um sacrifício vivo e santo, então foi aceito. E se foi aceito, o fogo caiu. E esse fogo é o poder de Deus. Então eu estou fortalecido. Buscai
a força no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Então eu tenho forças para romper o que vier. Eu não estou a dizer que o próximo ano não haverá lutas, não haverão tribulações. Estou preparado para elas. Como eu venci esse ano, também vou vencer o próximo ano. Estou armado para enfrentar os gigantes de 2026. Estou fortalecido para superar obstáculos. Tenho combustível suficiente para correr até no último dia deste ano. Eu tenho força para entrar e para sair. Não é isso que falou Caleb. Caleb disse: a mesma força que eu tinha há 40 anos, as mesmas forças, é que eu tenho agora. As mesmas forças que eu tive há 40 anos é que eu tenho agora. Para entrar e para sair. Entrar para quê? Para a guerra. Sair para a guerra. Ouviu? 40 anos depois, o homem continuava forte. Por quê? Porque ele entendeu que a cada ano se preparava para outro ano. A cada ano fazia um bom combate para que o outro ano tivesse força para fazer um bom combate. E assim sucessivamente. Como diz a palavra de Deus. Um dia chama outro dia. E uma noite mostra a sabedoria de outra noite. O dia vai e a noite vem. O dia vem, a noite vai. Isso consecutivamente. E vivemos assim. E basta cada dia com seu mal. E eu digo agora, basta cada ano com seus males. Mas o próximo ano cuidará de si mesmo. Eu não devo me preocupar o que vai acontecer nesse ano. Será que vou ainda ter bênção? Será que vai chover? Será que vai soprar muitos ventos? Será que vai ter guerra? Será que vai ter mais pandemia? Será que vai ter mais fome? Será que a igreja vai ficar vazia? Será que vai encher? Será que não? Eu já me preparei. E quem está preparado está a dizer que venha o que vier. É isso que Jesus disse. Basta cada dia com seus males. Isto é, eu não devo viver preocupado pelo dia da manhã. Porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. O próximo ano vai cuidar de si mesmo. Basta cada ano com seus males. E então assim somos mais que vencedores. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada hora, a cada minuto, a cada ano, a cada década. E sempre estamos a subir, como diz o angolano. Estamos sempre a subir. É isto o cristianismo. E eu me considero como um vencedor neste ano, porque terminei o ano de pé. Meus inimigos fizeram tudo para me deixar cair nesse ano. E não somente a mim e todos aqueles que estão de pé. Experimentaram as lutas. No mundo tereis aflições. Por que as aflições? Se Deus usa as aflições para nos preparar para o dia da manhã, para nos fortalecer, os nossos inimigos não estão a usar as aflições para nos ajudar, para nos deixar cair. Então, mesmo com as aflições, nós não caímos. Então, somos vencedores. Mas ainda estamos no mundo. Quer dizer que com as mangas arregaçadas para continuar a lutar. Porque o inimigo ainda existe. E a guerra é prolongada. Por isso, aleluia, que venha o 2026. Que venha. Pode cair chuva de bombas. O mundo pode entrar em conflito. Podem se atacar as potências. As armas nucleares podem chover. A economia pode falir. Pode vir outra pandemia. Pode vir o pior. Podem fechar a igreja. Fechem a igreja. Podem me perseguir. Mas uma coisa eu sei. Nenhum cabelo da minha cabeça vai cair em terra sem a permissão daquele que me viu. Isto é, tudo que suceder no próximo ano, que me faz chorar ou que me faz alegrar, tudo provém do Pai. Com a permissão do Pai. Então eu aceito. Eu aceito chorar em 2025. Aceito sorrir.
porque o sorriso quem vai trazer é o meu Pai, o choro quem vai permitir é o meu Pai. Mas uma coisa eu sei, que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. E quando eu estou alegre, estou preparado porque está a vir o choro aí. Quando eu estou a chorar, estou preparado para me alegrar. E assim, aleluia, vamos cumprir os nossos objetivos. Comecei a minha live com uma, não digo brincadeira. Eu estava falando do Vladimir Putin. Eu disse, Vladimir Putin, segundo ele, cumpriu, conquistou, ou então conseguiu os objetivos da sua guerra, que era anexar o leste todo para a Rússia. E mais nada. A guerra pode terminar hoje. O Vladimir está a dizer, consegui. Mas eu disse que eu ainda não consegui os meus objetivos. Então eu tenho que ir até o fim dos meus objetivos. Alguns já vou conquistando eles. Mas a vitória é o fim da guerra. A conquista é cumprir com o chamado. Eu vim para restaurar todas as coisas. Eu não posso restaurar algumas coisas. Se eu restaurar somente algumas coisas, eu não posso me considerar como que tendo alcançado os meus objetivos. Se fui chamado para restaurar todas as coisas, fui enviado, eu tenho que fazê-lo. Então, por isso, todos os dias são dias de guerra para mim. E tu também. Foste chamado para ir para o céu. Enquanto estiveres na terra, ainda não foste no céu. Então, todos os dias você tem que trabalhar para que não percas o céu. Aleluia. Está a entender? Vocês compreenderam? Eis aqui os objetivos da minha guerra. Restaurar todas as coisas. E eu vou fazê-lo. Eu vou. E como vou fazê-lo? Amém? E os meus inimigos? Eu não estou preocupado com o que os meus inimigos estão a falar. Porque Deus falou ao profeta Ezequiel. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você deve continuar a pregar. Continua a profetizar. Mais tarde, eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Porque se eu parar, porque estão a me chamar nome, estão a tirar pedras, então eu não vou cumprir os meus objetivos. Eu devo continuar a marchar, devo continuar a fazer a obra de Deus, mas uma coisa eu sei, que a verdade sempre vai prevalecer. A mentira jamais vai vencer a verdade. Jamais. A mentira vai perder a batalha, vai sumir, vai morrer, vai desaparecer e a verdade vai prevalecer. Não somente vai prevalecer, e vai brilhar. Brilhar significa vai ser conhecida por muitos. E que coisa linda. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, 2025, não somente o relatório é positivo para mim, e eu falo em nome da igreja, e cada um deve falar em seu nome, como eu falei primeiro no meu nome pessoal, ou então na minha vida pessoal, individualmente, porque eu vivo a fé individualmente e tenho uma missão coletiva de ajudar vocês, libertar vocês. Então, por isso falei em dois, ou então duas vezes, em duas partes. Eu, como homem, carregando a cruz, tenho um ano que termina com saldo positivo, porque estou de pé. E a igreja que me deram para gerar e alimentar e sustentar para que ele cresça, que é o reino de Deus, também é um saldo positivo. Porquanto 2025 é o ano que muitos dos nossos inimigos se calaram. Muitos dos nossos inimigos tombaram. Uns pereceram, uns se calaram, outros foram feridos, estão humilhados, envergonhados. Então é um ano de êxitos. Aleluia. É o ano em que os nossos inimigos, muitos deles se calaram, muitos deles foram no cemitério, aqueles que perseguiam a igreja do Deus vivo em surdina, muitos pereceram, aqueles que zombavam, muitos foram punidos, muitos viram a mão pesada de Deus, tiveram que se calar, tiveram que se ocultar,
outros morreram, outros perderam tudo. E nós avançamos, e também o corpo cresceu, o menino cresceu, quer no físico como no espírito, na sabedoria. Estamos a ver a robustez física e espiritual do menino. Hoje, em 2025, podemos nos considerar como o ano de grande vitória retumbante, porque é o ano que nós sujeitamos a noite, é o ano que nós humilhamos a Roma, é o ano que nós humilhamos o Ocidente, é o ano que nós tomamos a África, e assim o crescimento da África é visível. Aleluia! Estamos a crescer na África. Outras línguas conheceram o nosso trabalho, o nosso evangelho. Isto é francês e inglês, espanhol e russo. É incrível. Hein? E assim estamos progredindo. E o próximo ano vamos aumentar a glória de Deus em nós. Por isso, estamos preparados para quando a nossa glória for beliscada. Estamos preparados quando entramos no vale, no deserto. E vamos subir. Mas também estamos preparados para a colheita. E agora, como profeta de Deus, próximo ano é um ano muito difícil para o mundo. É um ano mais difícil do que o 2025. Aliás, eu anuncio isso há muitos anos, que a cada ano na Terra a dureza vai imperar. Cada ano aumentam as tribulações na Terra. 12 anos foram determinados. 12 anos. E nós vimos a cada ano a situação a se complicar na Terra. Estamos a caminho dos 12 anos. Então o próximo ano será muito difícil ainda. Pior do que foi este ano. Estou a falar nos 4 cantos da Terra. As guerras do homem estão no Sol. O Sol representa o reino pleno, os poderes mundiais, as águias do Ocidente, as águias do Leste, as águias do Norte estão a cair. A agitação no mundo, terror pelo bramido das ondas, catástrofes em várias dimensões, quer físicas, políticas, sociais, econômicas, tudo isso. Não estou a dizer que a Terra vai experimentar isso. Já vive isso. Só teremos ou veremos o aumento dessas coisas. A intensificação das guerras, das crises econômicas, financeiras, fome, doenças, acidentes, violência, tudo isso. A paz foi tirada da Terra. Ainda não se levantou o cavalo preto. Já estás a experimentar muita fome na Terra. Agora imagine quando o terceiro céu se abrir e o cavaleiro do cavalo preto marchar sobre a Terra. Estamos a viver os dias do cavalo vermelho. E muito sangue na Terra. Muito sangue nas estradas. Muitos assassinatos. Tudo isso. E o próximo ano vai intensificar. Mas aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Onipotente, vão repousar. Eles verão 1000 a caírem ao seu lado, verão os 2000 a sucumbirem, mas eles não serão atingidos, pois nenhuma praga chegará nas suas tendas. Nenhum mal vai lhe suceder, porque o anjo que me apareceu, e ele me disse, avisa o teu povo, diga a eles que o mundo vai gemer. Foi há 2 anos atrás, no ano passado, em 2024, e ele me disse, avisa a eles, teu povo, para não temerem, para confiar em Deus, pois o socorro provém do alto para os filhos de Deus. E já estamos a viver isso. Por isso, glory to God. Se a igreja vai experimentar alívio, mas o mundo não é alívio. Alívio para a igreja, dores, gemidos para o mundo. É assim. E nós vamos crescer no próximo ano. Um crescimento explosivo, maior do que este ano. Este ano nós fomos vistos por milhões de pessoas. Atraímos milhões de pessoas para as nossas páginas. Foi um ano de um salto muito grande. Mas o próximo ano será muito mais ainda. Porque, assim como disse Jesus, não dizeis vós que sou daqui,
há 4 meses que vamos ter colheita. Levante os vossos olhos e vedes que os campos estão brancos, pronto para a safra. Aleluia, a safra está madura. O próximo ano vai haver uma grande colheita, a segunda colheita. Vai terminar a primeira e vai começar a segunda. Nós temos vivido a primeira colheita, a chuva do primeiro céu, os benefícios do primeiro céu. Agora estamos a caminho dos benefícios do segundo céu, a segunda chuva, a segunda colheita, a segunda safra, a glória da segunda casa, que será maior que da primeira. É só crescer. Enquanto vocês estão a desenfinhar, nós estamos a crescer. Sim, quando o reino de Deus crescer, o reino das trevas diminui. Ambos não podem crescer ao mesmo tempo. Alguém está a crescer, alguém está a diminuir. Alguém ficou rico, alguém ficou pobre. Alguém morreu, alguém nasceu. Alguém cresceu, alguém enfraqueceu. Alguém ficou forte, alguém ficou fraco. Alguém venceu, alguém perdeu a batalha. Alguém perdeu a batalha, porque alguém venceu. E nós estamos sempre a vencer. Vamos crescer e o reino das trevas a gemer, porquanto estão perdendo as suas peças fundamentais. E o ano 2025 é um dos anos mais duros para eles, porque este ano perderam os seus torros, as suas pedras principais. Aleluia. As pedras principais foram destornadas este ano, pois foi um ano de êxitos. Um ano em que eles nunca vão esquecer esse ano. Jamais os nossos inimigos esquecerão esse ano. Foi o ano de muito choro. O ano em que mostraram as suas fraquezas. E o próximo ano será pior ainda. As mensagens sumiram. E eu não faço live sem mensagem. Eu termino não tem mensagem. Eu não estou a ver as vossas mensagens. Por isso, você que está doente, seja curado. Você que está a interceder por alguém que está doente, também receba a cura. E outros motivos, o meu Deus vos abençoe. E às 21 horas estarei aqui outra vez para poder continuar com a nossa exortação. Amém? Olha, por causa das mensagens, como eu estava a pregar, isso já tinha acontecido há muito tempo. E eu não faço live sem ver o que vocês estão a falar. Dona Saquila Tata, Mbote, vocês estão curados, estão abençoados. Às 21 horas, não esqueça. E depois de manhã, a grande vigília da noite. Da virada. Aqui. Em todas as redes sociais. TikTok, Facebook, Zoom, YouTube, Instagram, tudo estará a funcionar. Amém? Tamo juntos. Tchau.